Mas, já que a gente falou um pouco de remuneração aqui, especialmente a remuneração por sucesso, eu gostaria de fazer um exercício com vocês aqui, mostrar a relação que normalmente acontece entre o quanto que a gente paga de comissionamento e o efeito na recuperação, tá bom? Pessoal, vou compartilhar minha tela e vamos conversar aqui sobre um tema que não é tão comum, tá? Não é tão comum observarmos no dia a dia. Pessoal, vamos lá. Eu estou mostrando aqui, então, um Excel, tá bom? Eu tenho, se vocês notarem aqui, a remuneração dos terceirizados, olha lá, tá? Eu vou sensibilizar, né? Vou brincar aqui com o pagamento de 5% de comissão, passando para 10, 15, 30 e depois 40%, tá? Nós vamos ver o efeito na taxa de recuperação. Note que não estou pagando nada, eu tenho uma taxa de 0%, tá certo? Também despesa operacional vai ser impactada, porque se eu estou falando de pagar 10%, né, 10% do valor recuperado, já vira por natureza despesa. E o tempo médio de recuperação. Qual o efeito prático dessa história? Pensando numa carteira, exemplo, de R$1 milhão, que está aqui no cantinho, eu vou computar o valor recuperado, subtrair as despesas operacionais e chegar aqui no resultado líquido, tá? Uma conta bem simples aqui, só para ilustrar o mecanismo que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos começar, então, colocando 5% de pagamento de comissão. Olha só o que vai acontecer. Estamos falando de 720 dias em média para recuperar, né? Aqueles clientes que pagam, talvez voluntariamente, sem nenhuma ação de cobrança. Mas está aqui, a hora que eu coloco 5%, a nossa planilha, ela indica que, pagando 5% de comissão, eu vou ter uma taxa de recuperação de 25%, tá? Despesa operacional de 5%, caiu para 630 dias o pagamento, né, em média. Daquela carteira de 1 milhão, 250 mil, então, é o valor recuperado, R$12.500 de comissão, aquilo que eu tenho que pagar para o escritório, eu fico com R$237.500. Bom, legal, vamos ver agora, aumentando o pagamento, a remuneração. Vamos pensar aqui, né, que é intuitivo, achar que pagando mais, né, remunerando melhor o parceiro terceirizado, ele vai se empenhar mais em cobrar dívidas, né? Isso é bastante intuitivo, vamos ver se isso acontece realmente. A hora que eu clico aqui em 10%, sim, acontece esse efeito. A taxa de recuperação, então, passa para 51%, eu tenho a despesa operacional em 10%, e o tempo médio de recuperação, ó, caiu para 240 dias, olha como melhorou, né? Muito bem, daquela carteira de 1 milhão, eu tenho 510 mil recuperados, 51 mil de despesas, nota fiscal, tem que pagar para o parceiro terceirizado, R$459 mil de resultado líquido, olha que legal. Beleza, pessoal, por que 10%, né, gera uma taxa de recuperação maior? Porque o escritório, o parceiro terceirizado, está recebendo 50 mil reais, 51 mil reais aqui, para, né, recuperar todo aquele capital. Então, sabendo que ele vai ser melhor remunerado, ele trabalha mais, ele tem um incentivo natural a maior produtividade, né? Isso é muito, muito fácil de imaginar. Muito bem, agora vamos pensar aqui em 15%, pessoal, 15%. O que aconteceu agora? Um aumento de 5%, tá? Levou a uma taxa de recuperação de 55%, né? Então, falamos aqui em 15% de pagamento de comissão, tempo médio 240 dias. Olha, não mudou muita coisa, né, pessoal? A gente aumentou a nossa despesa, sim, de 50 para 82 mil, notem aqui, 30 mil, né, a mais de despesa, tá? A recuperação não mudou muita coisa, o resultado líquido foi um pouco superior, R$467.500, mas a diferença não foi tão grande. Então, estamos aqui começando a observar um efeito, né, decrescente, né, de rendimento decrescente, quer dizer, eu posso pagar mais, mas não necessariamente eu vou ter, né, um crescimento proporcional em recuperação. É exatamente isso, pessoal. A hora que eu clico aqui, ó, em 30%, ó lá, agora eu paguei 30% de comissão. Na verdade, estou pagando não mais 80 mil, e sim 99 mil. Só que, olha como caiu a recuperação, pessoal. Estamos falando em 33% de recuperação. O prazo médio aumentou, né? O efeito não foi positivo, tá? Daquela carteira de 1 milhão, 330 mil de recuperado, quase 100 mil de comissão eu pago ao escritório e ele me recupera 231 mil. E esse efeito acontece também quando eu seleciono aqui 40%, ó lá. Cai mais um pouquinho a taxa de recuperação, aumenta a despesa, agora o escritório está recebendo 112 mil. Então, notem que a recuperação cai, o prazo médio de cobrança também é afetado, mas o escritório está ganhando mais dinheiro. E por que há esse efeito? Não deveria acontecer o oposto? Pago mais e vai se empenhar ainda mais. Esse é um incentivo. Porém, quando a gente pensa no modelo de recebimento, né, dos escritórios de cobrança, como eles são remunerados, ele vai, a partir do momento que ele recebe uma taxa de 40%, 30%, 40%, 50% de comissão, ele tende a maximizar o resultado dele. O que quer dizer isso? Cobrar de forma mais intensa os clientes de maior propensão a pagamento e não cobrar necessariamente toda a carteira, ou dedicar pouquíssimos esforços nas demais, né, nos demais clientes, aqueles, por exemplo, que não possuem dados cadastrais completos, não respondem rapidamente. Quando ele dedica esforços fundamentais ali, os principais esforços aos clientes de maior propensão, ele recupera um capital esse suficiente para remunerar muito bem a operação, tá? E ele maximiza, né, o seu faturamento e, ao mesmo tempo, minimiza as suas despesas operacionais, gastando menos, né? A relação entre o que eu gasto e o que eu recupero. Ele consegue trabalhar isso, porque ele trabalhar melhor essa relação, porque ele recebe mais e ele não precisa necessariamente cobrar todos os clientes para ter uma boa remuneração, um bom rendimento.
tá bom? Bom, beleza. Esse é um mecanismo muito comum, aparece com frequência, claro que vai ter uma variação em termos de produto, né, de crédito, se é um produto com garantia, sem garantia, esteira, região, ticket médio, enfim, vários fatores interferem, mas esse mecanismo funciona bastante, tá, pessoal? Na prática ele funciona, ele, né, tem esse comportamento, tá? Em grande parte das carteiras, fiquem atentos, né, e façam aí estudos complementares para definir qual que seria a melhor política de remuneração, tá bom? Bem, vamos olhar aqui em termos gráficos também, ó, a gente consegue observar agora de uma forma mais visual, né, o resultado pagando 5%, 10, 15, 30 ou 40. Notem aqui pela barra laranja que ele cresce, né, a recuperação, o resultado líquido cresce por conta do aumento da recuperação, depois ele decresce. Por outro lado, a remuneração paga aos escritórios só vai aumentando, 12, 50 mil, 80, 90, 112 mil reais, tá bom?